conhecer, conta um pouco da tua trajetória, por que teve essa... Posso chamar de plot twist? É um plot twist. Engenharia química e depois foi para sustentabilidade. Como é que surgiu essas ideias de pivotar um pouco a carreira? Perfeito. Vou começar contando um pouco da minha história, acho que é importante compartilhar. Acho que hoje eu consigo ser um espelho para muitas pessoas que saíram dos mesmos lugares que eu. Então eu vou contar um pouquinho sobre como que começou tudo isso. Começou com a Dona Iris ali, ó, que está sentada ali do lado. Salve, Dona Iris. Dona Iris está aqui ao vivo junto com a Tamara, galera. A Dona Iris e o Beto, meu padrasto. Salve, Beto. Seu Beto também, cara. Sejam bem-vindos aí, tá acompanhando a filhona. Legal. Pois é. E minha mãe veio de uma família muito humilde, né, de quase 10 irmãos. Ela tinha um pai ultramente machista, minha avó era uma senhora que também não tinha muita abertura para nada, e minha mãe meio que foi feminista antes do tempo dela, né? Então, acho que fez toda a diferença na minha vida ter tido ela como mãe, porque hoje eu sinto que eu sou muito mais livre para ser quem eu sou do que eu seria se fosse uma pessoa com uma cultura tão enraizada em relação ao feminismo. E meu pai era um homem preto, né? Minha mãe, vocês podem ver, é uma mulher branca. Então, essas causas raciais sempre tiveram muito próximas de mim, porque eu sempre entendi que eu tinha uma passabilidade diferente quando estava com ela ou não. Então, isso é bem estranho. E meu pai faleceu quando eu era bem pequenininha, então ela me criou basicamente sozinha. E isso fez com que ela quisesse que eu tivesse uma vida diferente da dela. Minha mãe começou a trabalhar muito nova, com 12 anos ela teve que largar a escola, só estudar até a 4ª série. E ela entendeu que eu tinha que ter uma vida diferente para a gente poder ter uma vida melhor, né? E ela queria que eu tivesse essa vida melhor. E isso foi bem legal, porque ela deixava, às vezes, de comprar comida para casa para pagar um coleginho de esquina para mim. E isso fez com que eu quisesse dar orgulho para ela. Então, fui sempre a melhor aluna da escola. E teve um dia que me chamaram para uma bolsa no Sistema Elite de Ensino, que é um grande colégio lá do Rio. E esse colégio me preparou para entrar no colégio técnico. Então, assim, eu não sabia que existia colégio técnico, né? Eu ainda tenho isso porque eu nasci numa favela, né? Numa comunidade do Rio, e a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação. Então, depois desse colégio, eu consegui entrar no colégio técnico, passei entre uma das primeiras colocadas, e era técnica em química. Então, fui para química com 14 anos, então acho que não tinha muito o que fazer, né? Foi uma lavagem cerebral, me apaixonei por aquilo tudo, adorei entender como que funcionavam as transformações. E no finalzinho do meu curso técnico, eu comecei a entender que eu podia fazer faculdade, porque até então também não sabia. Não tinha ninguém na minha família formado, e lá dentro desse curso técnico tinham pessoas de níveis sociais mais altos que o meu. Normalmente as pessoas que passam para esse tipo de federal são pessoas que têm dinheiro, né? E aí eu comecei a ver um movimento das pessoas estudando para o Enem, querendo fazer SISU, e eu fui junto. E aí eu passei para engenharia química na Rural. A gente passou por algumas... Rural, sabe, as festas da Rural, que Exatamente. Legal. E dentro da Rural, meu primeiro projeto foi voltado para alunos cotistas. Eu entrei já ganhando R$400 de bolsa do governo para poder pagar transporte, comida e desenvolver esse projeto para os alunos cotistas. Então a gente entendeu que os alunos cotistas eles largavam a faculdade antes do normal, mesmo tendo boas notas. Então a gente começou a conectá-los com bolsas de estágio nas fábricas em volta. E acabou que a gente conseguiu melhorar em 40% a evasão desses alunos. Então foi um projeto bem legal. Eles tocam isso lá na Rural até hoje. Legal. Só que nesse meio tempo aí tudo aconteceu, né? A gente decidiu se mudar para Nova Iguaçu para ficar mais perto. A gente não tinha muito dinheiro. Sim, porque a Rural fica entre Queimada e Seropédica, não é? Ali isso, é em Seropédica. Seropédica, né? Tô bem, hein? Ó, sou da, mas eu conheço um pouco. A grande Seropédica, né? É pequenininho, né? Ali o entorno ali, né? São João do Meriti, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, né? Tem tudo ali. É isso mesmo. E aí a gente estava morando em Honório Gurgel, né? Que a Anitta nasceu e tudo mais, todo mundo conhece. E decidimos ir para Nova Iguaçu para gastar menos dinheiro de transporte. Então, minha mãe e meu padrasto largaram tudo lá onde eles moravam e foram morar comigo lá em Nova Iguaçu. E eu consegui tocando, né, a faculdade. Comecei a buscar processo seletivo de estágio. Dentro do técnico, eu tinha feito um estágio na Piraquê. E lá foi um choque de realidade para mim, porque com 18 anos eu entrei numa fábrica com quase 100% homens, né? Verdade, Então, foi a primeira vez que eu comecei a pensar, tipo, será que esse é o meu espaço mesmo? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu tinha que me vestir diferente, eu alisava meu cabelo, pintava de preto para a pele ficar mais branca, para poder ter aquela passabilidade e conseguir entrar nesse mundo corporativo. Isso foi em 2012, mais ou menos.
E depois, dentro da Rural, eu comecei a buscar estágio de engenharia e a situação piorou, porque era engenharia, né? Então, quando eu ia para o processo seletivo, era um monte de homens brancos, cis, héteros. E eu lá, sozinha, de mulher negra, LGBT, que veio da favela, que não tinha inglês, não tinha intercâmbio. E eu não sabia nem como contar a minha história, né? Porque as pessoas falavam umas histórias com 19 anos que eu não pensava que eu não ia viver nem a vida inteira. E aí, no final das contas, pelo LinkedIn, a comunidade Empodera entrou em contato comigo. E eu conheci o Ian Nunjara, não sei se vocês conhecem ele, mas deveriam, que ele é ótimo. E ele estava passando como primeiro trainee negro da Ambev. E aí ele me ensinou a contar a minha história do jeito que deveria ser. E aí eu passei para o meu primeiro estágio de engenharia, que foi na Teadit, é uma indústria de juntas e vedação, é uma multinacional. E lá dentro eu entrei para liderar uma equipe de 90 homens, junto com uma supervisora mulher, que era a única mulher da fábrica. Caramba. E não tinha banheiro feminino ainda. Então, começaram a construir o banheiro quando eu entrei. Então, foi bem drástico, assim. Mas eu consegui uma certificação em Six Sigma e Yellow Belt. Legal. E toquei um projeto que retornou R$200 mil anuais para a empresa. Então, comecei a me empoderar, né? Tipo, tinha 19 anos, estava conseguindo fazer uns resultados bem legais. Tem uma coisa aqui que... Peraí, deixa eu tomar meu lugar aqui, né? Exato. Foi aí Potência, que eu comecei a pensar, tipo, tá, eu sou isso aqui e as pessoas vão ter que lidar com isso, né? Mas foi bem difícil durante esse tempo. E aí, dentro da Teadit, acabou que eu decidi sair para a Coca, que eu consegui um estágio lá também. E aí foi qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho e segurança de alimentos. 4 frentes diferentes. E a gente cuidava de auditoria interna, então fazia mudança de cultura para esse lado aí de OSAs, ISO, né, e tudo mais. Me contrataram depois como técnica, fui peão de fábrica mesmo, trabalhei de segunda a sábado, de 2 da tarde até 11 da noite, ficava morta. Imagina. E ainda estudava de manhã. E a Coca-Cola na Taquara, vocês devem conhecer o Rio, né? Então eu estudava em Seropédica, morava em Nova Iguaçu e trabalhava na Taquara. Então era um inferno. Caramba. Cruzar tudo isso meu Deus. Era bem difícil. Dureza. Bem difícil. Mas eu fiquei até onde dava, né? Tava começando a dividir conta com a minha mãe, ficar mais tranquila em casa, a gente ter um pouquinho mais de conforto. Só que a faculdade de engenharia ela ainda é integral, não sei se vocês sabem. A né? gente somos engenheiros também. Então, lá no Rio todos são integral. Então, Aham. tinham 2 matérias prendendo, a professora não queria me deixar me formar. E aí eu saí da Coca e fui para a Embeleze, que é de cosméticos, né? E ficava em Nova Iguaçu, perto da minha casa. Ficava mais acessível para a faculdade. Aliás, entrevistamos aqui o Sepa, né? O seu Itamar? Seu Itamar. O seu Itamar é tudo. Gente boníssima. Depois eu conto uma história engraçada do seu Itamar. Tá, manda. A gente gosta disso. E aí, lá dentro da Embeleze foi um susto positivo, porque grande parte da população ali da fábrica eram mulheres negras. E aí, fui conversar com o seu Itamar, né, tudo mais, ele falou para mim que era aquele espelho da sociedade, porque a maioria das consumidoras dele eram mulheres negras, porque o principal produto dele era o Enê, né, que alisa e pinta o cabelo, que foi quando ele criou, 50 anos atrás, a Embeleze, que era o que as mulheres negras faziam antigamente, né, alisar o Pra cabelo. réplica padrão, né? Exato. E aí ele entendeu que precisava dessa representatividade até para ter essa mudança de produto conforme fosse mudando a ideologia mesmo do mundo. Legal. E aí funcionou muito bem, porque hoje eles produzem produto para cachear mais o cabelo, né? Então, realmente acompanhou bem. Só que, mesmo com essa representatividade na linha de produção, quando chegava na liderança, a representatividade era quase zero. Era a maioria homens brancos cis também. Então, comecei a indagar sobre isso. Tudo bem, a gente tem uma diversidade, mas não tem uma inclusão, né, de verdade aqui. E eu era analista de meio ambiente e qualidade, nada a ver com o que eu tô... Isso é legal você pontuar, né? Qual que é a diferença de diversidade e inclusão? Legal. A diversidade é quanto você consegue trazer de pessoas para dentro da sua empresa. E a inclusão é quanto você consegue fazer com que essas pessoas permaneçam e cresçam ali dentro, né, basicamente. Que é o mais difícil, né? Porque tem que ter uma adaptação de processo geral para conseguir fazer isso acontecer. Exato. Aí eu dou uma puxada nisso depois que eu estou fazendo algumas coisas bem legais na GUP sobre isso.